Olá a todos! Vamos a mais um dos símbolos sabianos. Estamos nos graus de Câncer e hoje é o grau 27 de Câncer. Para você que tem qualquer um dos seus planetas no grau 27 de Câncer, então esse vídeo é para você. Planeta ou linha de casa. Nem todas as pessoas têm planeta ou linha de casa no grau 27 de Câncer. Portanto, dá uma olhadinha aqui na playlist que está aqui em cima, símbolos sabianos, em que você vai encontrar os vídeos que já foram postados de Áries, Touro e Gêmeos. E os anteriores, né? Porque hoje é o grau 27 de Câncer, então os anteriores de Câncer também já foram postados. Caso você tenha alguma dificuldade em associar o símbolo sabiano ao planeta ou casa que você tem, você pode também assistir um vídeo que está nessa mesma playlist. O nome é Símbolos Sabianos no Sentido Geral. Eu também vou deixar aqui na descrição do canal, desse vídeo, na descrição do canal, esse vídeo para que você tenha uma outra visão, uma visão mais geral sobre como interpretar os símbolos sabianos. Então vamos lá. Grau 27 de Câncer, eu vou ler a primeira passagem e dar a minha interpretação das diversas que existem, assim como a segunda passagem. Só que a segunda passagem eu leio, como sempre faço, na íntegra. Grau 27 de Câncer. Um homem passa o bridão em seu cavalo e uma novilha pende docemente sua cabeça para a mulher que a conduz. Então aqui está falando de um homem e de uma mulher, de um cavalo e de uma novilha. Então o homem, ele está passando o bridão, que é uma forma de argola, né? Pode ser de metal, né? Que passa, é uma embocadura que põe no cavalo para adestrá-lo, para conduzi-lo. De certa forma, é um procedimento que é feito para a condução do animal, né? Para domar o animal. E é um cavalo. Então esse homem, ele passa esse bridão no cavalo e uma novilha, né? Uma vaca pequena, né? De 1 a 6 meses, uma novilha, né? Muito novinha, pende docemente a cabeça para a mulher que a conduz. Então ela tá assim, né? Docemente, ela tá num gesto carinhoso com a mulher que está conduzindo ela. Então, como é uma novilha, aqui não fala que ela está presa, não fala nada disso, fala apenas que a mulher está docemente conduzindo esse filhote e essa novilha, ela pende a cabeça docemente como que uma forma de comunicação de carinho. Então são duas situações, né? Um homem que guia um cavalo e que o cavalo está de certa forma sendo orientado através de um bridão, ou seja, ele está conduzindo de uma forma efetiva o cavalo. E está falando também de um animal pequeno, uma novilha que está sendo docemente conduzida por uma mulher, né? Que coloca também a sua cabeça de uma maneira dócil em relação à mulher. Então é a mesma situação de guiança, né? Tanto o homem guia o cavalo como a mulher guia a novilha. Só que o homem, ele se utiliza de meios para guiar o cavalo, né? E a mulher, ela conduz, né? E o animal é dócil. Então aqui me parece duas situações muito distintas, embora seja a mesma situação conduzida de formas distintas. Ou seja, há uma necessidade de um artifício para se guiar, assim como algo pode ser guiado de uma maneira tranquila. Então, esse grau 27 de Câncer nos fala de algo que necessita ser guiado, algo em que tem uma certa... tem que tomar as rédeas de uma situação. Mas também, nesse mesmo grau, diz que algo pode ser conduzido de uma maneira dócil, de uma maneira tranquila, de uma maneira agradável. Aqui fala de como o signo de Câncer tem a ver com a infância, então aqui também fala de uma novilha, né? Um animal novo. Então fala também de algo que ainda está por aprender. E como o bridão visa domar, visa orientar o animal, é uma orientação que ela precisa ser feita tanto para aqueles que já são adultos como para aqueles que são crianças. Então tem uma relação
tanto da fase adulta como com a fase de criança, né? Com a fase infantil. Então, esse grau, dependendo da casa onde você tem esse grau 27 de câncer ou do planeta, isso pode indicar situações onde você precisa guiar de uma maneira mais efetiva essa situação da sua vida, ou então você pode levar de uma maneira mais dócil. Então, você pode ter muitas vezes alguma dificuldade em saber quando que você emprega uma certa atividade ou uma certa atitude de liderança, de guiar, de conduzir, e hora em que você pode afrouxar essas rédeas, né? Esse afrouxar as rédeas está relacionado à novilha, né? E esse guiar de uma forma mais efetiva está relacionado ao cavalo, em que o homem guia com o bridão. Então, tem situações em que você precisa tomar as rédeas dela e outras que você sente que você pode levar de uma maneira mais dócil. Então, você pode ter aí em que exercer ou desenvolver essa flexibilidade de saber quando que eu tenho que ser mais impositivo, mais imperativo, né? Ou quando que eu posso deixar as coisas mais livres. Então, se você for uma pessoa em que tem outras pessoas sobre a sua liderança, você lidera pessoas, você pode muitas vezes ter que desenvolver habilidades em guiar as pessoas, em orientar as pessoas, em saber quando que você deve exercer uma certa autoridade sobre elas e a hora em que não é necessário tanto esforço ou tanta energia. Então há meio que uma dicotomia, né? Há meio que um desencontro em que você muitas vezes pode não saber a hora em que você pega mais leve, a hora em que você pega mais pesado. Então aqui fala de um homem, fala de uma mulher. O homem já guia um cavalo que logicamente dá a entender que é um cavalo adulto, até porque um bridão se usa em animais maiores, né? E a novilha, como o nome mesmo diz, é um animal ainda novinho. Então tem essa conotação, sim, de uma autoridade, ao mesmo tempo de uma guiança, ou seja, uma situação da sua vida que você precisa guiar. Isso também pode representar você também com dificuldades em relação àqueles que pretendem me guiar, ou aqueles que guiam você de alguma forma. De você, às vezes, ficar muito suscetível a quando as pessoas querem domar você, entre aspas, ou lhe impor alguma coisa, ou lhe impor um caminho a seguir, né? E você pode não aceitar isso, você pode lidar mais com uma sutileza, né? Com esse lado novilha, de pender docemente, de que quando as pessoas elas me guiam de uma maneira mais leve, de uma maneira mais adequada, eu consigo reagir de uma maneira dócil. Então tem essa questão também, né? Ou então tem uma outra questão, que é a questão contrária, né? Eu preciso de alguém que me guie, eu necessito de alguém que tenha uma força, um pulso, para que eu possa tomar um rumo, tomar um caminho. Então também tem isso, vai depender de como que é a sua natureza relacionada ao planeta, tá? O planeta que você tem aí no grau 27 de câncer. Se você tende a seguir uma certa ordem ou uma certa hierarquia sobre você de uma forma mais... Você precisa de uma ordem ou de uma orientação mais dócil, ou você precisa de uma orientação mais firme, mais efetiva para que você possa tomar uma atitude. Então, essas questões entre colocar energia em algo no qual se guia ou como se é guiado, ou deixar as coisas fluir de uma maneira mais dócil, ou seja, com mais sutileza eu sigo melhor o caminho. Então tem essa questão que são questões que são questões ambíguas, mas que tratam da mesma situação, que são situações de guiança. Então veja, se você tem esse grau 27 de câncer na linha de uma casa, por exemplo, de relacionamento, se você vive essa experiência nos relacionamentos, se você vive essa experiência no seu trabalho, numa casa 6, por exemplo, se é uma Vênus, também representa os relacionamentos, se é na sua família, se é na sua maternidade, a Lua.
Então você precisa associar aonde você tem esse grau 27 de câncer no seu mapa, caso você tenha. E lembrando também que os animais, eles têm uma relação com o nosso inconsciente, né? Então esse guiar também pode estar representado ao nosso inconsciente, né? A questões dos nossos instintos. Os animais, eles têm uma representação dos instintos humanos, né? O quanto que você guia com umbridão mesmo os seus instintos, ou seja, de uma forma mais efetiva, o quanto que você vai deixando com que os seus instintos se manifestem de uma maneira mais leve, e deixa essas rédeas mais soltas aí, tá? Então também tem uma relação com a nossa contraparte instintiva. E a segunda parte dos símbolos sabianos que eu leio, mas não interpreto, diz assim: um cavalo arriado e imóvel. A imobilidade é muito comum nos símbolos sabianos do signo de Câncer, que indica o não fazer. Um grande abraço a todos e até o próximo símbolo.